Olá, tudo bem? Como que vocês estão? Hoje, 23 horas e 23 minutos do dia 17/7/2022. E eu tô aqui, meio que perdido aqui, que parece que o celular não tá querendo me ajudar muito, não. Mas o que que acontece? Eu vou tentar hoje, sem medo, né? Sem medo, vou tentar hoje. E o que acontece? Eu estou falando com vocês e mexendo no bendito celular aqui, só pela misericórdia. Hoje eu vou falar para vocês sobre o que é liberdade, e não a liberdade religiosa, e sim a liberdade. Por quê? Todos nós que temos fé e queremos ser obedientes, a gente trabalha em cima disso aqui. A placa religiosa que você vai, ela não tem nada a ver com a sua salvação. Eu sei que às vezes você pode ser uma pessoa nova, que não tem ainda entendimento do que está acontecendo, que para você tudo é novo, porque você escutou alguma coisa no rádio, viu alguma coisa na televisão, e muitos têm falado para você coisas absurdas de roubo, mentira e tantas outras coisas. Eu não me importo o que acontece dentro da religião. Eu me importo o que acontece dentro da minha casa e no ambiente que eu estou. Isso eu me importo. Porque como é que eu posso me importar coisas que acontecem dentro da religião se minha casa está uma bagunça? Se meus filhos, estão odiando o outro? Se a minha esposa é mais fácil me querer ver morto do que me respeitar? Isso não acontece comigo não, tá? Isso eu estou só falando. Vocês podem me ver aqui, ó, com refrigerante e com esse vinho, tá vendo? Eu vou abrir o vinho aqui. Porque eu nunca bebi esse vinho. O nome é Dom Bosco. O vinho tava tão barato no mercado, tão barato que eu falei, isso aqui deve ser pior do que o sangue de boi. Tava R$ 13. 13, não, minto, R$ 11. R$ 11 esse vinho. Dom Bosco. Ele tem 10% de álcool, tá? Você que aí que tem problemas com álcool, não beba. Eu não tenho problema com álcool, não sou viciado em álcool. Só que eu peguei esse vinho e... Só que eu não vou beber ele agora não, tá? Até porque o que eu quero agora que você entenda é sobre o que é liberdade religiosa e o que é liberdade espiritual. A liberdade espiritual, ela nos conduz para o acerto, enquanto a liberdade religiosa nos conduz para o pecado. Só um minuto, calma aí. Eu fiz uma besteira aqui, ó. Então, o que acontece? A liberdade religiosa, ela nos conduz à perdição. E a liberdade espiritual nos conduz à felicidade, à alegria, até mesmo para a salvação. Por quê? Porque a salvação não depende de mim, não depende de você. A salvação depende do Criador, que você conhece como Deus. Porque o livro de Apocalipse, ele fala assim, naquele dia que há de haver um julgamento, muitos chegarão próximo e falará, eu fiz, eu aconteci, eu curei, eu preguei, eu multipliquei dinheiro para as pessoas, e o Criador, junto com os anciões, vai falar, se afaste de mim, Criador não, Salvador, se afaste de mim porque eu não conheço vocês. Então, toda vez que eu leio esse versículo, a única coisa que vem na minha cabeça é, qualquer obra que eu faço por obrigação. Porque se eu quero me manter limpo, eu tenho que cada vez me limpar mais. Se eu quero não praticar erros,
Não é pecado. Pecado é uma coisa, erro é outra. Não tome um erro como pecado. É isso que você tem que entender, tá? Mas por quê? As pessoas teimam em falar dentro da religião que erro é pecado. Porque a religião, ela deixou de te dar a possibilidade de entender o que é pecado e o que é erro. Porque o Salvador, ele fala assim, aquele que olhar para uma mulher é mais fácil arrancar o olho do que perder a salvação. Mas eis a questão. Até onde olhar para uma mulher é pecado? Até onde olhar para uma mulher e desejá-la vai te levar para o inferno. Porque a sua conduta de olhar, mesmo que você se interesse pela mulher, que vai condizer se você errou ou se você pecou. Não existe um meio termo. Da mesma forma, quando vem um mendigo, um pedinte, ou esses caras que ficam dentro de ônibus, porque claro que não são todos, né? Não posso generalizar falando que são todos, mas assim, a larga maioria tá ali vendendo doce dentro do ônibus e não é para levar comida para dentro de casa, porque o filho está precisando ou qualquer outra coisa, é porque estão ali mesmo, porque querem usar drogas e pronto. Mas não são todos. É uma larga maioria, mas não são todos. Então, o que acontece? Dentro dessa característica, o que você tem que entender é o que está escrito, né? Deixa eu ver se eu acho aqui. Deixa eu ver aqui onde que tá, mas eu não tô achando. Deixa eu ver aqui. Se eu não achar, o que eu posso fazer, né? Aqui, ó. Apocalipse 22:11. Apocalipse 22:11. Quem é injusto, seja injusto ainda. E quem é sujo, seja sujo ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Dependendo da tradução, é limpo e sujo. Santo ou profano. Apocalipse 22:11. Deixa eu fazer uma oração aqui rapidinho, para a gente começar aqui. Amado Criador, eis-me aqui, clamo a Ti misericórdia sobre a minha vida e misericórdia sobre a vida deste ou desta que está escutando a minha voz, vendo esse vídeo e aqui querendo aprender algo. Peço a Ti, Pai, que através do Teu Espírito Santo e da vontade que Tu tens, põe Tua mão sobre nós e que através do nome do nosso Senhor e Salvador, clamo a Ti misericórdia na minha vida e na vida deste ou desta que está escutando minha voz. Peço a Ti que perdoe os pecados que tenho cometido e esta pessoa também, o pecado que esta pessoa tenha cometido. Clamo sem medo de errar. Clamo sem medo de entender que eu estou errado. Que purifique a minha vida, arranque de mim e desta pessoa que está me escutando, purificando a vida dela também ou dele. Toda mazela, toda macumbaria, toda bruxaria, aonde estiver agora um filho, uma filha, um neto, um sobrinho, o esposo, a esposa, livre do criminoso, livre do vício, livre de tudo aquilo que
vai dar brechas para que o inimigo venha entrar e desfazer na vida dessa pessoa. Clamo a Ti, Pai, que através do nosso Salvador, escute essas minhas palavras e nos abençoe. Assim seja, eu te peço, muito obrigado, assim seja, assim seja. Então, voltando a falar o que eu estava falando aqui agora, o que acontece? Em Ezequiel 34:19, fala assim: e quanto às minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. E o que Ezequiel quis falar com isso? É o que eu estou tentando falar com você sobre a sua liberdade espiritual. Vou ler de novo. E quanto às minhas ovelhas, elas pastarão o que haveis pisado com os vossos pés, e beberão o que haveis sujado com os vossos pés. Isso é, a liberdade religiosa, ela nos conduz a fazer coisas que, dentro de uma possibilidade, se torna excremento. E ali a gente vai olhar aquilo, vai beber e comer coisas que não é mais para a gente olhar e falar, é isso. Você pode olhar que eu estou bebendo esse troço aqui, não vou falar o nome, mas é a liberdade que eu tenho. Eu não tenho nenhum tipo de vício. A última vez que eu bebi, tem mais ou menos uns 4, 5 meses. E o que acontece? Foi vinho. Nada, 4, 5 meses não, desculpa. Deve ter uns 2 ou 3 meses. Foi vinho. E bebi como estou bebendo agora. Domingo, 17/7/2022, 23h36, sozinho dentro da minha casa, bebendo aqui, conversando com você que está me vendo aí. Espero que você esteja gostando do vídeo. Comecei a beber agora. Mas por quê? Porque a liberdade espiritual que eu tenho não me condena. Porque quando você lê e entende o que está escrito, você não se torna mais refém da religião. Fumar cigarro, cheirar cocaína, fumar maconha, beber um copo de vinho. Hoje você pode falar, que isso? Fumar maconha, cheirar cocaína? Que isso? Mas se no Brasil a lei permitisse, se no Brasil a cultura aceitasse a cocaína e a maconha, não fosse criminalizada, você ia estar... Ou você poderia falar assim, eu não faço porque eu sei que é um mal que vou fazer a mim. É algo viciante, é algo que se eu entrar não vou ter força para sair. Eu até entendo você não fazer por causa disso. Agora, você ficar espantado, espantada, eu não sou viciado, não sou alcoólatra. Mas para você que tem problemas com álcool, nem chegue perto. É melhor você todo dia achar que está sofrendo porque não está com um copo de vinho, de uísque, de cachaça ou qualquer outra porcaria na boca, mas a sua salvação está garantida, do que você achar só porque está me vendo beber um copo de vinho, você também pode beber. Não faça isso. Embora a Bíblia não condene, eu volto a te falar, não faça isso. Seja forte. Porque tá vendo aqui, ó?
Eu vou começar a ir em psicólogo para ver se eu consigo criar força. Porque eu não quero fazer bariátrica, mas uma coisa ou outra. Eu procuro todos os meios, através de oração e persistência. E consigo ganhar desse mal que está em mim, que não me deixa emagrecer, ou eu com 50 anos estou todo torto porque tive derrame. Então, o médico falou para mim, não coma pão. Então eu não vou comer pão. Não coma macarrão. Eu não vou comer macarrão. E assim vai. Porque eu tenho que transmitir para mim mesmo a satisfação que eu sou forte. E isso é para sempre, porque isso aqui é uma doença igual quem tem doença disso aqui. Igual quem tem doença da cocaína, da maconha, do cigarro. Doença é doença. Tem coisas que a gente tem que entender e se esforçar para ganhar. Perde-se, mas levanta. Perde-se, mas levanta. Perde-se, mas levanta. Vai chegar um momento que você não vai mais perder, porque de tanto você perder, você começou a entender melhor as coisas, e antes de pegar aquele caminho, você já está enxergando que vai perder, que já pega outro, e quando você vai ver, você ganhou. É assim que ganhamos uma guerra. Então, o que acontece? Dentro dessa possibilidade, que eu acredito que você esteja entendendo, você mulher, você homem, você adolescente, se você acha que fumar maconha é maneiro, sai fora da maconha. Se você acha que um loló, que uma cocaína, que um êxtase, que um crack é maneiro, saia fora, peça ajuda, corra dessas amizades, desse tipo de gente que você anda, que são tudo derrotados, derrotadas. Sabe por quê? É o único meio que você vai entender que você é forte. Olha o que está escrito em 2 Samuel, capítulo 1, versículo 27. 2 Samuel, capítulo 1, versículo 27. Como caíram os poderosos e pereceram as armas de guerra. Nesse mundo, por mais que você entenda que você é alguma coisa, você não é. Eu não sou. Porque olha o que está escrito em Joel 3, 9. Capítulo 3, versículo 9. Joel 3, versículo 9. Proclamai isto entre os gentios, preparai a guerra, suscitai os fortes, cheguem-se, subam todos os homens de guerra. A liberdade espiritual nada mais é do que você entender o que é errado e guerrear contra aquilo. Não posso mais perder meu tempo, eu não posso mais perder minha vida. Eu estou misturando refrigerante com aquilo ali. Né? Eu adoro essa marca aqui, ó. Adoro. Gosto muito. Mas estou misturando um com o outro, por quê? O índice aqui é 10,2 de álcool, e eu botando refrigerante, o álcool diminui. Não sei para quanto, mas diminui. Claro, eu consigo beber sem refrigerante, sem problema nenhum. Mas como eu estou falando, é bom misturar um pouquinho, porque aí corta o efeito do álcool, né? Então, assim, dentro dessa característica, o que acontece? O Criador, tá? Eu não falo Deus, nem falo Jesus, como também não falo Maria, Pedro, João, qualquer outra coisa.
né? Uma coisa é falar o nome do livro, outra coisa é falar o nome sendo a pessoa, né? Todo mundo estuda o mínimo possível, sabe que nome não se traduz, e muito menos que esses nomes que a Bíblia relata que são nomes gregos ou latinos, não compadece dos mesmos nomes que são dados em aramaico ou hebraico, ou lá, né, na classe dos muçulmanos, lá, dos árabes. Sabemos que esses nomes não existem. Isso aí é nome inventado pela Igreja Romana e alguns inventados pela Grécia, né? Porque o Alexandre o Grande obrigou lá os anciões judeus a escrever, e depois Roma roubou da Grécia e tomou para ela isso aí. Então, quando você tem esse livro na mão, você tem um livro católico. Por mais que ali seja falado que é da igreja A, B e C evangélica, mas é um livro católico. Até os livros que eles tiraram para você não aprender mais sobre a questão ainda segue-se até hoje, porque eles acreditam fielmente que a Igreja Católica fez um livro santo. Eu não estou dizendo ao contrário, estou só participando do que aconteceu na história. Então, o que acontece? Olha o que está falando o Salmos, número 140, versículo 2. Salmo 140, versículo 2. Que penso mal no coração. Olha, que lindo. Que pensa o mal no coração. Continuamente se ajuntam para a guerra. Tá entendendo? Salmo 140, versículo 2. Que penso mal no coração. Continuamente se ajuntam para a guerra. Você, meu amado irmão, minha amada irmã, o que você tem feito no seu cotidiano, no seu dia a dia, que você possa falar assim, ó, eu não me ajunto com ninguém. Porque é tão fácil você hoje escutar uma irmãzinha ficar criticando o marido, ficar criticando o filho, a filha, ficar criticando os líderes religiosos. É tão fácil hoje em dia, não é? Você olhar e acreditar que aquilo que você está falando não tem nada demais. Aí o que acontece? Olha só o que está escrito em Provérbios, capítulo 20, versículo 18. Provérbios, capítulo 20, versículo 18. Cada pensamento se confirma com conselho, e com bons conselhos se faz o quê? Vou repetir. Livro de Provérbios, capítulo 20, versículo 18. Cada pensamento se confirma com conselho, e com bons conselhos se faz a guerra. Parou para imaginar? Como é que eu posso ler na Bíblia que um bom conselho se faz uma guerra? Já parou para analisar isso? Não? Se você não parou para analisar, volto a falar para você. Dentro desse conselho, que guerra é essa? É guerra contra o pastor? É guerra contra a mãe e o pai? É guerra contra o dono da empresa, o qual você é a empregada, ou é o sócio majoritário ou minoritário, não importa?
Que guerra é essa? É uma guerrinha desse tamanho, que não é simples, pelo contrário, dói, machuca, que é a espiritual. Porque hoje nós temos que entender o seguinte: a quem seguir? A Bíblia ou a religião? Você segue quem? Fala para mim, minha amada, meu amado. Você aí que adora falar que é diácono, presbítero, bispo, pastor, membro de 50 anos de cadeira, curandeiro, sei lá qual é o nome que você quer dar, porque é um direito seu, eu não estou aqui para te julgar em nada, eu só quero que você entenda. Porque hoje, dentro do cargo ministerial, você vai, olha só, você entra como neófilo, depois você se torna batizado, e nesse meio você tem que ser membro. Mas o que qualifica você como membro? Você tem que ser dizimista, senão você não é um membro. Se você é dizimista, você é membro. Se você não é membro, você não é dizimista. Depois que você é um neófilo e você passa a se batizar, você é considerado membro. Mas tem religiões que você já é membro antes de se batizar, porque o que importa é o dízimo. E o pior de tudo, 99% das mesmas não sabe nem seu nome. Vê você lá todo dia, mas o dirigente que está ali coordenando aquela religião não sabe nem seu nome. Segundo, você é obrigado a fazer cursinhos dentro da religião para ali eles notarem seu comportamento, se é nocivo, se é prestativo, se é submisso. Porque não adianta ser prestativo, né, e nem um pouco acelerado. Você tem que ser submisso. Se você não for submisso, você não vai. Você tem que ser submisso. Aí você conseguindo fazer aqueles vários cursinhos e você está em vários ministérios, que além do dízimo, da oferta, você ainda tem que dar dinheiro pro ministério. Ali você sai a obreiro. Tem algumas igrejas ou religiões que falam que é guardador de salão, que é para literalmente vigiar os membros para ninguém ser roubado dentro da religião. Não importa qual é a religião, se é muçulmana, se é macumba, se é católica, se é evangélica, se é, enfim, Hare Krishna, Buda, sei lá o quê. Alguém está ali vigiando para ninguém ser roubado. Dentro do templo. Ou do terreiro, sei lá onde. Aí vem a outra questão, que talvez seja a que todo mundo deseja. É quando você começa a ser notado. É que você sai dessa simples função de obreiro para ficar na porta recepcionando as pessoas que chegam, ficar tomando conta dentro do salão, ficar ali fazendo segurança do pastor, porque eu acho engraçado que todos os líderes religiosos, até a vinda do Salvador, e depois que o Salvador foi crucificado, todos os líderes religiosos foram perseguidos e mortos. Aí veio a Inquisição, que se chama Santa Inquisição, também um montão de gente foi morta. Aí eu falo para você, calma aí. Por quê? Por quê? Por que há seguranças armados dentro da igreja, ou dentro do terreiro de macumba, ou sei lá onde mais, armados? Não sei. Então, o que acontece? Dentro dessa conclusão, tudo que eu estou falando é para você refletir. Não fica pensando que eu vou concluir algum assunto, que eu não vou. Eu estou falando para você refletir, porque você tem cabeça, você tem que pensar. Você tem que refletir o que eu falo. A verdade não está em mim. A verdade está aqui, ó. Aqui está a verdade.
Eu estou falando para você refletir. Por quê? Porque quando você lê e você entende, o que você faz? Isso aí, para mim, é uma das coisas mais que mais dói. É algo que dói. Dói de verdade. Porque quando eu vejo pessoas militando a favor de placas religiosas, não importa qual seja a religião, isso dói. Isso dói. Olha o que está escrito em 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Aí eu te pergunto, quem foi que te alistou para a guerra? Foi o bruxo, o macumbeiro, o feiticeiro? Foi o maçom? Foi o padre? Foi o ancião foi o ancião da religião muçulmana? Foi o bispo? Quem foi? Porque uma coisa eu te falo, não fui eu. E eu te garanto que não foi ninguém. Porque quem te pega pelo braço e te traz para a guerra é o Espírito Santo. Hoje, julho de 2022, estamos vivendo uma guerra espiritual que o joio já está sendo mostrado e o trigo separado. E nessa situação, muitos irão ficar pelo caminho. Era trigo? Era joio? Não. São as baixas natural da guerra. Porque o trigo e o joio vai existir até o fim do mundo. E quem ficar pelo caminho, não é porque era trigo ou joio, e sim, era aqueles que perante a guerra falecem, morrem. Que isso, irmão? Então os apóstolos foram aqueles que morreram? Foram. Eles não eram trigo nem joio, porque eles não fazem parte dos 144 mil. Eles são aqueles que pelo caminho morreram. Que isso, irmão? Então meu pai, meu pastor, meu padre, meu ancião, não fazem parte dos 144 mil. Eles são partes de corpos que caem na batalha. Porque só os 144 mil hão de viver até o fim e não passarão pela morte. Que isso, irmão? Então o Salvador, que eu conheço como Jesus, também morreu na batalha? Morreu. Morreu. Ele não pode se dizer que é um dos 144 mil, porque ele morreu, ele é coeterno. Por isso que ele não pode ser chamado de Deus. Porque Deus não morre, ele é eterno. Então, se ele morreu, acabou. É coeterno. Como todos aqueles que morreram e vão se ressuscitar. Eles são coeternos, eles não são eternos. Eles morreram, deixaram de existir. Agora, a religião deixa você pensar? Não, você pode chegar e me criticar porque eu estou falando que Jesus não é Deus? Pode, mas aí você vai ser o joio, não vai ser o trigo. Porque eu não estou desmerecendo Jesus,
Estou desmerecendo Jesus? Não. Eu estou só falando para você aquilo que a religião te ensina errado. Ele não é Deus. Ele é coeterno. Ele é o meu Senhor, porque assim foi dado a ele esse galardão do meu Senhor. Foi dado a ele uma coroa. Coroa para me comandar. Mas ele não é Deus. Ele não é Deus. Não é. Mas aqui na Bíblia está escrito que é. O que eu posso fazer? Sou eu que escrevo a Bíblia? Sou eu. Sou eu que escrevo a Bíblia? Não. A Bíblia é de uma organização que desde o seu começo sempre serviu ao diabo. Desde o seu começo, lá na Grécia, sempre serviu ao diabo. Depois a igreja romana veio, tomou para ela, e até hoje serve ao diabo. E quem está na igreja católica, apostólica, romana, não tem diferença nenhuma de quem está na Umbanda, no Candomblé, quem está dentro da maçonaria, quem está dentro da igreja evangélica, porque todas são pagãs. Nenhuma pode bater no peito e falar: eu represento a vontade do Criador, eu represento a vontade do Salvador. Nenhuma. Por que eu estou falando isso? É fácil. Eu não vou nem ler Êxodo, vou ler Deuteronômio. Deixa eu chegar aqui, que eu vou abrir um livro de Deuteronômio. Às vezes eu olho para cá, que aqui está a tela grandona. Eu acho que aqui está pegando um pedacinho da tela aqui, ó. Tá vendo a tela mexendo? Só eu tô com 3 aparelhos me filmando, só o aparelho que está aqui na minha... Aqui é o meu lado esquerdo, tá? Com a minha câmera de frente parece que é o direito, mas não, esse aqui é o esquerdo. Então vamos lá. Deixa eu ver aqui onde que tá, que eu vou ler. Pensa bem. Entenda o que eu vou te falar. Você serve... Vou falar esse nome pagão para você ter um entendimento melhor. Como eu já expliquei, Deus é um nome pagão, porque Deus é um nome derivado de Zeus, é um nome grego, que a igreja romana só trocou a letrinha ali para dar um novo sentido, mas é a mesma porcaria. Então é um nome pagão. Por isso que eu falo criador. Mas vamos lá. Olha, entenda uma coisa que eu vou falar para você. Você serve a um Deus mentiroso? Você serve a um Deus que fica falando uma coisa e fazendo outra? Primeiro você tem que se perguntar isso. Para depois você parar e falar assim, calma aí. Então vamos pensar um pouquinho? Só um pouquinho. Vamos lá. Deuteronômio, capítulo 5. Deuteronômio, capítulo 5, versículo 5, 6, 7, até o 21, se eu não me engano, né? Até o 21. Só que eu não vou ler até o 21. Vou ler aqui só alguns versículos, que eu quero só falar das 2 primeiras leis. Eu não quero falar nem a terceira nem a quarta. Quero só falar as 2 primeiras leis. Então vou ler alguns versículos aqui para você saber que eu estou falando dos 10 mandamentos, estou falando só 2 leis, dos 10, tá? Vamos lá. Versículo 6. Não, vou ler o versículo 5, que não tem nada a ver com os mandamentos, mas eu vou começar do versículo 5. É que eu tenho problema de vista, e às vezes fica ruim de ler aqui, por isso que eu viro para cá. Mas eu vou ler aqui. Deuteronômio 5, 5. Naquele tempo eu estava em pé entre o Criador e vós, para vos notificar a palavra do Criador, porque temestes o fogo e não subistes ao monte, dizendo: eu sou o teu Criador, que te tirei da terra da maldição, ou da terra da praga, ou da terra da servidão, que ali está como Egito, né? Mas o Egito em si é um país. E, na verdade, eu não posso falar que o Egito era uma terra ruim, porque o Egito deu casa, deu abrigo. O faraó que vivia no Egito era muito bom.
Mas depois o Egito caiu, e outro faraó de uma outra nação, de uma outra terra, tomou o lugar do faraó e escravizou os cananeus, né? Os cananeus, porque até hoje eu ainda não entendi por que perseguiram os cananeus se o povo que estava no Egito era de Canaã. Até hoje já procurei vários assuntos sobre o tema, mas eu até hoje não entendi, né? Canaã, cananitas, cananeus, por que que eles perseguiram para matar se eles são cananeus? Enfim, ou Canaã. Pronto, voltou. Então o que acontece? Eu sou o teu criador, que te tirei da terra da escravidão. Primeiro mandamento: não terás outros deuses diante de mim. Não terás outros deuses. Então, como que pode ele falar para você, não terá outros deuses? E a religião fala que tem um outro Deus, sendo o mesmo Deus. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra. Não é embaixo da terra, não, tá? Embaixo na terra. Céu é espaço, terra é onde pisamos. Porque tem pessoas que quando lê isso aqui, acham que está falando de algo subterrâneo, como se fosse um metrô. Né? Mas não. Embaixo na terra. Não é da terra, é na terra. Nem nas águas debaixo da terra. Nem nas águas debaixo da terra. Ele já deixou isso escrito para que ninguém venha adorar Poseidon, baleia, dinossauro, ou qualquer outra, Iemanjá, ou qualquer outra porcaria. Iara, né? Aquela estátua preta da Igreja Católica, Aparecida, enfim. Né? Porque se você não sabe, aquilo foi encontrado dentro de uma água. Porque os demônios que regem o Brasil são tudo aquáticos. Os que regem, né? O cabeça dos cabeças. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Criador, sou zeloso, que visito a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. E faço misericórdia a milhares dos que me amam e guardam os meus mandamentos. Eu não gosto de ler essa parte que fala assim, ó, a iniquidade dos pais nos filhos. Por quê? O meu filho não pode ter culpa de algo que eu fiz de errado. Isso é uma maldição muito pesada. O Criador que eu conheço, ele é amoroso. Ele jamais vai sobrepor num filho algo que compete a mim. Isso é muito pesado. Você achar que o Criador ele vai olhar para você e falar assim, olha, o seu filho vai ficar todo torto, todo aleijado, viciado em droga, maluco, retardado, porque você se deitou com uma outra mulher. Ou, mulher, você se deitou com outro homem.
Se a salvação compete a mim, por que essa maldição tem que cair sobre o meu filho? Como é que meu filho vai conseguir sair dessa maldição se a própria mão do Criador põe essa maldição nele? Só se for pela própria vontade do Criador. Então eu não acredito nessa parte desse versículo, porque se eu erro, o problema é meu, não é do meu filho. Eu até entendo que por causa do meu erro, eu perder todo o meu dinheiro, as gerações futuras vão sofrer por causa da perda do dinheiro, por causa que eu caí do cavalo, quebrei a coluna e estou todo aleijado. Eu até entendo que naquele período, por causa da desgraça que eu trouxe para dentro da minha casa, pessoas sofram. Mas um filho a ponto de ficar drogado a vida inteira porque eu estou em pecado, eu não acredito muito nesse versículo, nessa partezinha. Mas eu também não falo para você não acreditar, não. Até porque quem põe vícios, quem põe você na prostituição, quem faz você beber, cheirar, fumar, ser alcoólatra, matar, querer se matar, é o demônio. Você que está na maçonaria, você que está na Rosa Cruz, que adora ficar se prostituindo, se deitando na cama com mulheres, com homens, você é mulher ou você é homem, eu falo, isso é demônio. Esse guia que você acha que é seu amigo, esse demônio que você acha que te dá dinheiro, que põe joias no seu dedo, cordão no seu pescoço, não é teu amigo. Nunca foi. Você, político, da esquerda, direita, centrão, política nunca foi algo que o Criador olhou e falou assim, ó, é dos meus. Sempre quem teve no meio da política foi o diabo. Porque hoje, você sabe, você é maçom, você que é vereador, deputado estadual, deputado federal, governador, prefeito, senador, presidente da República, conselheiros da Justiça, juízes da Justiça Federal, juízes da Justiça Estadual, vocês são maçons, são da Rosa Cruz, vocês fazem o que o sistema quer, vocês fazem o que o diabo manda. Sai disso. Sai disso. Você pode até ter o poder da caneta para dar ordem e pegar dinheiro de alguém, carro de alguém, casa de alguém, porque a pessoa não pagou alguém e aquele bem tem que ser tomado para ter um equilíbrio. Mas você não é Deus. Você não é uma deusa. Sai disso. Saia desse pedestal. Advogados, juristas, você que está na cadeia, está aí agora. Né? Eu sou o cara do Comando Vermelho, eu sou o cara do PCC, eu sou o cara do Terceiro Comando, eu sou o cara do Amigo dos Amigos, eu sou o cara, sei lá, das contas. Não importa qual é o país do mundo que você esteja, se você está me entendendo, porque o Espírito Santo está falando contigo e tenho certeza que, se é o Espírito Santo, você está me entendendo. Você que roubou, matou, sequestrou, estuprou. Este é o momento de você abaixar a cabeça e se arrepender dos pecados. E tudo que o diabo fizer para você agora, você não vai entrar nessa pilha errada. E você vai falar, nunca mais eu erro. Nunca mais eu faço algo que venha prejudicar o meu próximo. Estou falando sério. O único meio que você tem de entender o Espírito Santo na sua vida é você se quebrantar, é você. A liberdade espiritual é isso, é eu me quebrantar. Eu não preciso de pastor, eu não preciso de bispo, eu não preciso de ninguém, porque eu creio que o Espírito Santo esteja na minha vida e não deixando nenhum mal entrar na minha casa, nos meus filhos, esposa ou esposo. Que isso, irmão? Então, quando você estiver fraco, eu peço irmãos, irmãs, para vir até aqui ou eu vou até lá,
e falo, vamos orar, me ajudem. Mas eu depender de uma religião, eu não posso. Eu posso depender de você, meu amado irmão, minha amada irmã, mas depender de uma religião, eu não posso. Da mesma forma que você pode depender de mim, eu falo a mesma coisa para você. Eu também posso depender de você. Agora, eu não posso depender de uma religião. Isso eu não posso. Não posso, não quero e não aceito. Acabou. Em 50 minutos e 6 segundos, eu sozinho bebi 750 ml de vinho. Dom Bosco. É um vinho bom. É um vinho bom. Me custou R$11. R$11 essa garrafinha de vinho. R$11. Eu ia comprar 2, mas eu não sou alcoólatra, não bebo, não preciso disso. Vinhozinho bom, hein? Vinhozinho bom. Não tenho que falar dele, não. Então, o que acontece? Para terminarmos, vou ler só o último versículo aqui. Porque, para mim, é uma das coisas mais sérias que tem. Não tem muito o que falar, não. Olha o que está escrito no livro de Salmos, capítulo 32, versículo 1. Livro de Salmos, capítulo 32, versículo 1. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Colossenses, capítulo 1, versículo 14. Colossenses, capítulo 1, versículo 14. Em quem temos a redenção pelo seu sangue, a saber, a remissão dos pecados. Isso é, para você entender, o bem-aventurado é aquele que consegue perdão por todos os erros que ele cometeu. Isso é, se você hoje tem problemas com a justiça, busque a sua redenção na justiça para que você seja perdoado dentro da lei humana. Porque para você ser perdoado dentro do espiritual, para você ser perdoado pelo Criador, a primeira coisa que você tem que fazer é se consertar com o teu próximo. É você buscar o perdão e a redenção e o reconhecimento do teu próximo. Enquanto você ficar pensando que você não precisa do seu próximo, que tanto faz se seu vizinho, se sua mãe, se seu pai, se seu irmão, seu sobrinho, sua irmã, quem for, por não pagar suas contas, você não deve satisfação nenhuma. Enquanto você pensar assim, você não tem direito à salvação. Mulher, homem, adolescente, criança, idoso. Enquanto você estiver pensando assim, você não tem direito à salvação. E cujo pecado é coberto. Isso é, a partir daquele momento que você é perdoado pelo teu próximo e você aprende a perdoar também o próximo, aquilo que estava à vista passa a ser esquecido, porque o coberto aqui quer dizer esquecimento. Mas isso não quer dizer que esse esquecimento não possa vir ser lembrado no futuro se você voltar a errar, se você voltar a vacilar. Homem, mulher, idoso, adolescente ou criança. Em quem temos a redenção pelo sangue, a saber, a remissão dos pecados. Colossenses 1, 14. Você já parou para analisar o que é remissão de pecado? Você já procurou no Google a palavra remissão? Você sabe o que significa a palavra
remissão. Não. Então, eu vou te fazer o favor de eu procurar o dicionário aqui e ler para você. Vamos ver o que aparece aqui para mim. Vou falar. Remissão, substantivo feminino. Ação de remidir, de perdoar. Sentimento de misericórdia, de indulgência, compaixão. Então, o que acontece? Tem muito mais aqui. Eu vou só ler o oitavo aqui, o último. Não, sétimo e oitavo. É enfraquecimento, diminuição, atenuação, ação, oitavo, ação ou efeito de remeter, de encaminhar a um determinado ponto. Isso é, remissão. Enquanto você não se diminuir, enquanto você não entender que é perdendo que se ganha, enquanto que você não entender que o teu lucro está na perca e não no ganho, você não é convertido, não é convertida, você não tem direito à salvação. Você não precisa de religião para saber disso. Isso é liberdade religiosa. Agora me fala qual é a liberdade que a sua religião te dá, porque por causa da sua religião você não pode usar essa roupa, você não pode usar aquele esmalte, você não pode usar aquele brinco, por causa da religião. Se você estiver namorando, não pode largar aquela menina ou aquele rapaz para ir para outra menina ou outro rapaz, porque a religião não permite. Porque a religião não quer saber se você é feliz, se você é pobre, se você é preto, se você é branco. A religião só quer saber se você é submisso, submissa. Se você não está no parâmetro, você não tem direitos. Eu estou um pouco rouco. Não tem nada a ver com isso aqui não, tá? Já são 0h21. Dia 18/7/22. Para terminar, por favor, reflitam sobre o que eu estou te falando. Pensem melhor sobre o que eu estou te falando. Não dê oportunidade ao diabo, a pombagira, o pilintra, qualquer outra coisa na sua vida. Se você é uma pessoa que faz sexo com um e com outro, com uma com outra, pare! Primeiro tem o HIV, depois tem as outras doenças sexualmente transmissíveis que são horríveis. E tem a sua questão que você fica desvalorizada, porque é normal, todo homem sabe quando a mulher não se valoriza. E quem toma prejuízo das doenças é você. A televisão fala que é normal a mulher ter corrimento, mas isso é mentira, não é normal. Você nasceu sadia, não tem que ter corrimento nenhum. Nem coceira, nem caroço, nem ferida. Você nasceu sadia. Então, se você está tendo isso e você é casada, é porque seu marido tem outra na rua. No mínimo, né? Eu não conheço ele. Estou falando que pode ter outro na rua. Tá? Não estou afirmando. Se você é casado e você não traz sua mulher, e sua mulher vive com corrimento, vigia, vai no médico, vai na ginecologista junto com ela para entender o que está acontecendo. Que doença é essa? Se for TST, a ginecologista vai falar que é você que está passando para ela. Se não for TST, ela vai falar, é câncer, é isso, é aquilo, é cisto. Mas eu te garanto, se você é um homem que não traz sua mulher, ela tem que ser limpa. Corrimento, TST, é coisa de mulheres ou de homens que têm múltiplos parceiros.
Uma coisa é uma doença que a ciência explica que não é TST. Ou que lá atrás, antes de conhecer você, pegou e não tem cura. E você, por não saber nem ele saber, um passou para o outro e acabou. Mas vivam felizes. Outra coisa é você achar que é normal ter doença, porque não é normal. Isso é coisa de prostituta, isso é coisa de prostituto. Então não tenha doença. Estou falando de TSTs, certo? TSTs. Gonorreia, sífilis, papiloma, HIV, ou tantas outras. Né? Estou falando das piores. Mas tem tantas outras menores. Né? Corrimento amarelo, corrimento verde, corrimento branco, mau cheiro, parece que é um peixe podre, um valão, o homem que está sempre com coceira, com caroços, com inflamações, com feridas, você também. Isso tudo são TSTs que você tem que cuidar e entender se isso já vem antes de você conhecer ou se você pegou depois que conheceu a pessoa. Mas eu volto a falar para você, sem medo de errar. Seja feliz. Se você está na igreja, não saia porque eu estou falando que você tem que ter a liberdade que a religião te dá. Mas se você não está na igreja, volte para a igreja e comece a entender aonde que você está errando para você ter de novo a sua espiritualidade renovada. E a igreja somos nós. E quando eu falo volta para a igreja, não é porque você tem que ser submisso a uma religião, e sim você tem que aprender aquilo que talvez lá atrás você ainda não tenha aprendido. E é isso que eu falo para você, como eu falo para qualquer pessoa. Seja feliz, seja abençoado, seja abençoada, seja feliz. Feliz. O meu nome é Oliveira. Desde já eu te peço que você compartilhe, dê um like, comente sobre esse vídeo, tá bom? Muito obrigado. Valeu! Valeu! Tô tentando desligar aqui, ó. Pronto. Agora eu vou para isso aí.